Na verdade, nós somos muito dependentes de Deus. E a maturidade nos leva para esse lugar de dependência. Deus é a nossa fonte, a fonte da nossa existência. Nós estamos vivos aqui hoje por causa dele. Sabe, Deus quer que nós encontremos a nossa suficiência em sua presença. Por isso que é importante nós entendermos isso, mesmo porque quando Deus criou o homem, quando Deus criou tudo, né, todo o jardim do Éden, toda a plantação, todas as árvores, o céu, a terra, tudo que foi criado por Deus, Deus criou para que o homem estivesse bem, tivesse prazer, mas muito mais prazer naquele que criou, prazer na presença dele. Havia um relacionamento entre Deus e o homem, um relacionamento de dependência, mas ao mesmo tempo, porque dependência não é sinônimo de prisão. No caso de Deus, é um sinônimo de... ele caminha ao lado de liberdade. Você pode escolher livremente da árvore que você quiser. Coma livremente. Usufrua do jardim. Mas tudo isso leva o homem, quando você dá liberdade, você acaba ganhando o amor da pessoa. Porque o amor não aprisiona, né? O amor aprisionado, ele afasta. Mas a liberdade ele nos leva para esse nível de amor, de conhecimento do amor de Deus. E assim era esse relacionamento entre o homem e Deus. E nós sabemos que Deus comissionou o homem para governar. Primeiro ele abençoou o homem. Ele disse, sede fecundos, multiplicai, dominai. Eram ordens e o propósito para o qual o homem foi estabelecido. E nós sabemos disso, que isso tudo era muito bom. Deus criou e abençoou o homem e tudo ia muito bem. E nós sabemos que tudo ia muito bem. Deus viu que tudo era muito bom. Quantas coisas a gente via. Oh, que muito bom. O dia está muito bom. Até que dá alguma coisa errada e a gente pensa, já foi embora o dia bom. Mas, queridos, entenda que ainda que algo bom se perca, Deus sempre tem algo glorioso. A criação que se perdeu, a criação que era algo bom para Deus, que se perdeu, que caiu, se tornou algo muito melhor em Cristo. Porque na redenção, a Bíblia diz que houve novo céu e nova terra. Um novo homem, uma nova vida. E é assim que Deus estabeleceu e reconectou, e nós vamos caminhar em cima disso. Eu quero fazer uma pergunta e você vai somente refletir. Quanto que você tem sentido a presença de Deus e tem percebido a presença de Deus na sua vida? O quanto que a voz de Deus tem sido constante com você? Deus tem falado com você? Deus tem te dado direção? Você tem estado consciente da voz e da presença dele? Essas perguntas são propositais para nós entendermos aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Mas eu quero ler com vocês os últimos atos de Deus antes da queda do homem, que está lá em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 7 a 10. Deus já havia criado o jardim. E aqui nós vamos discorrer aqui, Gênesis 2, versículos 7 a 10. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali pôs o ser humano que formou. Então o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim, estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então um rio fluía do Éden para irrigar o jardim, e de lá se dividia em 4 braços. Perceba que Deus, ele colocou essas 2 árvores que se tornou o centro das atenções.
uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Ambas estavam no meio do jardim. E é muito importante porque aquilo que Deus coloca no meio, Ele está querendo dar uma ênfase, Ele está querendo trazer um ensinamento para nós. E a gente muitos perguntam, por que Deus criou essa árvore do conhecimento do bem e do mal, que trouxe todas as consequências porque o homem comeu o seu fruto, né? Mas o ambiente de liberdade, ele proporciona que nós saibamos escolher aquilo que é bom. Porque a liberdade, ela só tem um propósito correto para nós quando nós sabemos escolher da melhor maneira. E a melhor escolha que nós podemos fazer, geralmente nós precisamos de conselho de alguém que é mais maduro. Geralmente nós precisamos de conselho de pessoas que são mais avançadas do que nós. Adão poderia ter caminhado mais um pouco com Deus para saber escolher, fazer a escolha certa do fruto de qual árvore comer. A árvore da vida estava ali. Se ele comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente. Ele não sentiria essa atração por essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, enfim, isso marca também o quê? É uma luta da carne contra o espírito para tomar a sua escolha, as suas decisões. Há uma guerra para que você não ande em liberdade e não escolha a melhor forma com a liberdade que Deus te deu. Porque andar no espírito é você andar guiado pela melhor escolha que Deus tem para você. A Bíblia diz que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas como que eu vou ser guiado se a voz de Deus, a presença de Deus está bloqueada na minha vida? Como que eu vou caminhar naquilo que Deus tem para mim se eu não estou percebendo a voz de Deus e somente a voz da minha própria carne, querendo que eu escolha as coisas que vão trazer satisfação, uma satisfação sem a presença de Deus? Sabe? Eu acredito que vocês já tiveram essa experiência, né? Às vezes você está chateado dentro de casa, com alguma situação, está triste, né? Nós todos passamos por situações em famílias, e quando você vai comer e seu coração não está bem, o tempero é diferente, queridos, não é o mesmo. Mas quando tem paz, vocês estão ali celebrando a presença de Deus, oram, consagram alimento, queridos, o tempero é outro, a comida é outra, porque é melhor um ambiente onde tem paz, a presença de Deus, pode ter hortaliças ali, verdura só, e não ter carne, vai ser o melhor alimento para você. Porque o que importa na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada, é a consciência da presença de Deus, que isso que vai fazer diferença. A gente pode estar vivendo na melhor cidade, estar desfrutando da praia, de todos os ambientes que a gente gosta, queridos, sem a consciência dessa paz, dessa presença. Aquele lugar não se difere do pior lugar. Vocês entendem, irmãos? É algo emocional, é algo nosso. E isso aponta para esse lugar de dependência que nós temos para com Deus. Então, por isso que eu vejo que quando Deus planta uma árvore, e o nome árvore do conhecimento do bem e do mal não é tão ruim. Mas, por que eu vou escolher um fruto de uma árvore do conhecimento do bem e do mal se eu tenho a fonte do conhecimento e da sabedoria para me relacionar e acessar direto na fonte? Vocês estão me entendendo? Eu tenho Deus comigo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quem deu primeiro a Deus para que possa restituí-lo? Deus é a fonte da sabedoria. E existe a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus, queridos. A sabedoria de Deus é sempre pacífica, cheia de misericórdia, é frutífera. A sabedoria do mundo, ela promove orgulho, ela promove soberba,
e independência. E aí o homem não vai querer se voltar para aquele que é a fonte da sabedoria, se ele pode acessar a sua própria sabedoria. Hoje está mais fácil, né? Tem a IA, você vai lá no chat GPT e coloca lá tudo que você precisa, mas o nome já diz, é uma inteligência artificial. Mas eu creio, e a palavra de Deus diz que existe a inteligência espiritual. Essa está além, acima. Porque nós temos a fonte. E, queridos, Deus quer que nós venhamos nos conectar com essa fonte. Em Gênesis 2, versículo 7, diz assim: o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Livremente, você pode comer de todas as árvores. Que boa ordem, né? Você vê que como que as coisas fluíam para que o homem tivesse satisfação, fosse abençoado, mas consciente da presença de Deus. Pode comer livremente. Pode escolher a jabuticaba, pode escolher todos os melhores frutos, que com certeza sem a queda é muito melhor do que os frutos que nós comemos hoje. Amém? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No versículo 16, é isso? Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com sua carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Quer dizer, era um ambiente de uma consciência pura. Não havia vergonha, não havia pecado, não havia consciência de vergonha, de medo. Nada disso existia nesse lugar onde fluía a comunhão com Deus. Entenda, queridos, que é importante nós vermos isso para nós entendermos como que era o ambiente. Porque Deus restaurou esse ambiente para nós hoje. E Deus quer que nós caminhemos nessa dimensão para que nós venhamos ter esse relacionamento. E é lógico que eu creio que o relacionamento que Adão tinha não é superior ao relacionamento que Jesus tem. A Bíblia diz que nós temos a comunhão de Jesus. A mesma comunhão que Jesus tinha com o Pai, nós temos acesso através do seu próprio sangue. Existe um relacionamento perfeito e nós estamos aqui para aprendermos, conhecermos e acessarmos esse lugar de relacionamento que pode transformar toda a nossa vida. Porque não é sobre regras, é sobre relacionamento. Sabe, o lugar onde tem muitas regras é porque tem pouco relacionamento. O lugar onde tem muito relacionamento tem poucas regras, porque eles se conhecem. Eles conhecem o coração um do outro. Eles sabem o que é bom. Numa casa, numa família, quanto mais relacionamento, menos regra. Não estou dizendo que nós não vamos ter regras, mas vai caminhar em unidade, e esse é o propósito de Deus para conosco. Sabe, quando Deus planta a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim,
E nós vemos que a árvore da vida é aquela que, se comesse do fruto, viveria eternamente. Esse é o símbolo de Jesus, porque Jesus disse: aquele que come a minha carne viverá também eternamente. Amém? Viverá eternamente. A minha carne é a verdadeira comida. Qual era a verdadeira comida do jardim do Éden? Era o fruto da árvore da vida. Deus quer que nós venhamos ter esse entendimento e conhecer isso, porque representava a fonte da vida, assim como Jesus é a fonte da vida. Amém, irmãos? Agora, a árvore do conhecimento do bem e do mal é onde eu me torno independente de Deus. Eu me torno como o engano da serpente, como Deus. Então a gente vê agora uma fase em que, diante desse ambiente, vem o diálogo da mulher com a serpente. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 7. Vamos ver mesmo porque o propósito da serpente é você achar que a sua voz, a voz dela, é como a voz de Deus. É te enganar. É falar como se fosse Deus. É como o diabo bramando ao redor, rugindo como leão. Mas nós sabemos que o leão só existe um na Bíblia, o leão da tribo de Judá. Agora, vamos ver como que é o papo dessa serpente, porque não muda, queridos. A serpente é a mesma que enganou Eva e tenta enganar as pessoas até hoje. Como que foi essa conversa? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos. Já ouviu falar que o mundo é dos espertos? Isso veio aqui na minha mente agora. Queridos, nós não temos espertezas. Nós não somos daqueles que são espertos. Deus nos fez sábios. Amém. Mesmo porque o mundo não é nosso. O mundo jaz no maligno. Nós somos do reino. O reino não é dos espertos. O reino é das crianças. Amém. Aqueles que dependem. Aqueles que são simples. Mas voltando aqui, o que diz a palavra? A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ele trouxe uma fala de Deus, distorceu aquela fala para confundir a mente do ouvinte, daquele que está dialogando com a serpente. A serpente dialoga conosco em todo o tempo. O diabo anda em derredor. E nós precisamos discernir a voz, primeiro, de Deus. A Bíblia diz que há muitas vozes. Mas se você discerne a voz de Deus, as outras vozes perdem um sentido. Amém? Queridos, eu não estou aqui para nós conhecermos as trevas. Nós queremos conhecer a luz. Quando você acende a luz, discernir as trevas fica muito mais fácil. Discernir aquilo que não é de Deus é muito mais fácil. O que adianta você conhecer todas as trevas, todas as seitas, saber como que funciona? Isso não vai ajudar em nada. Certamente cada um tem um lugar, leva para um caminho, o caminho de morte. Por mais que digam que todas as religiões levam a Deus, mas nós sabemos que só existe um caminho, uma verdade e a própria vida, que é Jesus. Ele é o caminho. E é por ele que nós nos achegamos a Deus. Ele diz aqui, então, a serpente, ela começou com o quê? Com uma pergunta, um questionamento. Não é por acaso. Não é por acaso. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Esperei, quais as árvores que estavam no meio do jardim? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então a mulher já estava confusa já, porque estava dialogando com a serpente. E a serpente disse: não comerás de todas as árvores? Não comereis de todas as árvores do jardim? Não, Deus só falou para não comer da árvore que está no meio do jardim.
Mas no meio do jardim tinha 2 árvores. A árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Dele não comereis, nem tocareis. A mulher falando nele, nem tocareis nele. Deus nem falou nisso. Para que não morrais. Então a serpente disse à mulher. A serpente já percebeu, ela já caiu no meu... Eu já vi que ela está muito desentendida. Ela está enganada já. Ela já nem sabe o que Deus disse. Por isso que Deus, queridos, nos convida. Deus nos deu o Espírito Santo para que nós venhamos conhecer a verdade. Quem não conhece a verdade é facilmente enganado. Sim ou não? Por isso que é importante que você conheça a verdade. Aí ele continua, a serpente continua. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, eu tenho uma fonte, a fonte da árvore do conhecimento do bem e do mal, você se torna como Deus. Aí ele continua falando, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Você vê que a carne é atraída por isso? A carne, por quê? Eu quero conhecimento para me engrandecer, para me tornar grande. Não, queridos, não é o propósito de Deus você ter conhecimento para se tornar grande. Você precisa apenas da vida. Deus tem a vida para você. A Bíblia diz que o conhecimento incha, mas o amor edifica. E Deus não quer pessoas inchadas. A religião incha as pessoas. Tem tantas pessoas inchadas que quando ouvem uma palavra da graça, elas começam a questionar, não é bem assim, não é bem assim, porque estão cheios de conhecimento. Ou um dia conheceram a graça, mas de repente o conhecimento levou a pessoa e desviou aquela pessoa, porque foi enganada pela serpente. Então, abriram-se então os olhos de ambos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Queridos, eu quero falar primeiro com vocês, por que a serpente, ela começa, isso é uma curiosidade, por que a serpente começa com a pergunta? Porque tem uma explicação que quando, psicologicamente, em termos, pessoas que estudam a mente, sabe que quando você começa um diálogo, uma pergunta, você traz uma conexão com aquela pessoa, desperta a curiosidade, e você ganha a atenção daquela pessoa. Há uma conexão. Você começa uma pergunta, há uma conexão. O diabo estava querendo ganhar a atenção dela, despertando já uma pergunta. Você está me perguntando porque eu tenho algum saber. Né? A pessoa começa a se encher. Você está me perguntando, é porque eu sou uma pessoa importante. Porque o diabo sabe como trazer a pessoa para si, ganhar sua atenção, mas é um mecanismo, né, poderoso que ativa processos cognitivos, eu estou lendo aqui, emocionais e sociais, que aumentam o engajamento, constroem confiança e estimulam a curiosidade. Uma boa maneira de começar um relacionamento é fazendo perguntas. Uma boa maneira de trazer uma atenção é fazendo perguntas. Você faz uma pergunta. E isso vai despertar uma curiosidade da pessoa. E foi assim que a serpente fez com Eva. Deus não disse que não comereis de todas as árvores do jardim? Trouxe uma pergunta para ela. E ela começou a dar atenção à voz da serpente. Foi uma forma dela trazer a serpente para si. Agora, desde cedo, né? O diabo quer desviar a atenção do homem para aquilo que é verdadeiro, para que coloque o seu olhar naquilo que é enganoso. E nós precisamos entender isso, queridos, porque se você vive no engano,
você não pode experimentar daquilo que Deus tem para você. Deus tem verdade e vida para você. Agora, pensa bem, o diabo, ele começa citando algo que Deus falou, ele usa aquilo que Deus falou, distorce e engana. Com os questionamentos que existem no meio cristão, orar no Espírito é para todos? É uma pergunta. É para todos? A cura é para todos? Será que a cura é para todos? Queridos, são vários questionamentos. E se você não conhece a verdade, você fica debaixo desse engano, cocheando entre dois pensamentos. Será que Deus tem prosperidade para todos? Olha a teoria da prosperidade. Olha a teologia da prosperidade. Olha isso, olha aquilo. Então são vários questionamentos que surgem no meio religioso que vai trazendo desvio, que vai desviando a mente da pessoa e a pessoa começa a ficar presa naquilo e não desfruta daquilo que Deus tem para a vida dela. Que diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 a 6. Diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais outro espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isso. Paulo está corrigindo a igreja de Corinto, porque eles estavam sendo enganados, saindo da simplicidade que tem no Evangelho, das purezas do Evangelho, daquilo que Cristo fez, daquilo que executou na cruz, e volta o foco para quem? Para o homem. É assim que surge a religião. Você vê que ele está falando de apóstolos, falsos apóstolos, falsos mestres. Talvez muitos pensem, não, eu vou para a igreja, eu vou para a casa de Deus, e quando vai ouvir a pessoa, está ouvindo um falso ensino. Conhecimento que está te desviando da árvore da vida. Está te levando para coaching, e é lícito, é abençoado, sem a centralidade de Cristo, porque são coisas que, sem Cristo, tudo que é sem Cristo vai trazer para o homem e vai trazer orgulho, vai trazer soberba para a vida do homem. Mas é importante nós compreendermos que Deus quer nos levar para um lugar de simplicidade. Por isso que nós precisamos entender que Deus não veio para instituir uma religião, Ele veio para instituir uma família. Não tem lugar de mais simplicidade que dentro de uma casa. Na casa você é o que você é, todos te conhecem, não conhece as suas capas, ali você é a pessoa que falha, é a pessoa que acerta, mas você é o quem é na sua casa. Sim ou não, irmãos? Agora, Paulo ele começou falando que assim como a serpente enganou a Eva, cuidado para que vocês também não sejam enganados. E ele continua, versículo 13 a 15, e diz assim, olha, porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E vai apertar um negócio. Porque, ué, meu Deus, o que é de Deus e o que não é agora? Você é quem precisa discernir isso. É você que precisa saber o que você pode ouvir e o que você não deve ouvir. É você que deve saber se está na Bíblia ou não. Nós não devemos ser aquelas pessoas preguiçosas, eu vou só ouvir o que o pastor fala ou o que o ministro vai falar e eu não vou nem ter a preocupação de abrir as Escrituras e saber se realmente é assim. Vocês me entendem, irmãos? Deus quer que você se relacione com Ele, que você abra a Bíblia, leia a Bíblia, se relacione com o Espírito Santo, tenha entendimento daquilo que é verdade. Deixa Deus falar com você, porque nós não estamos num sistema de igreja episcopal, o bispo chega diante de Deus
e traz aquilo que é de Deus para as pessoas, e as pessoas vão se relacionar com Deus, tem que passar pelo bispo, tem que passar pelo apóstolo. Não, queridos, Deus está querendo que todos nós venhamos nos relacionar no mesmo nível. Amém? Nossa igreja aqui não existe níveis. Existe responsabilidade, sim. Recai sobre um, e isso vai trazer honra, autoridade, mas não diferença de nível. Todos nós somos iguais. Ninguém é diferente aqui. Ninguém é melhor que ninguém. A minha oração não é melhor que a sua. Amém? Você pode dizer assim, a oração do pastor não é melhor que a minha. Fala. Pode falar livremente, irmãos. Por quê? Não tem a ver com o título, tem a ver com quem você é em Cristo. Você precisa saber quem você é em Cristo. Ah, mas fulano ora mais do que eu. Ele se consagra mais do que eu. Com certeza Deus ouve mais ele do que eu. E são coisas que passam na nossa cabeça. E a gente imagina isso, queridos. Mas quando você entende que você também é filho, e Deus não faz acepção de filhos, a questão é a questão de consciência. Assim como Deus usa grandes homens de Deus, Ele usa também você, que talvez se considere pequeno. Ele pode usar um grande homem de Deus para orar e curar enfermos, mas Ele pode usar a sua vida também. Fala assim, Deus pode usar também? Porque eu tenho o Espírito Santo. Quem faz não é você, é o nome de Jesus. Amém, irmãos? São simplicidades. Então Paulo está falando desses apóstolos que se apresentam, os bambambãs, as pessoas que influenciam e influenciam massas. Cuidado. A serpente também influenciou 1/3 do céu. Irmãos. E não influenciou pessoas do mundo, ele influenciou o céu. Então nós precisamos estar muito ligados naquilo que Deus diz e a voz de Deus, para que nós não sejamos enganados. Porque se a serpente enganou anjos do céu, que sempre viveram num ambiente de liberdade, na presença de Deus, nós que estamos aqui, e eu não estou nos colocando abaixo dos anjos, mas nós precisamos entender esse lugar de dependência de ouvir a voz de Deus em todo o tempo e discernir o que Ele diz. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquilo que eu estou falando, lógico, vocês estão aqui, a maioria conhece a nossa vida, conhece a nossa casa, o nosso viver. Amém? Mas quantas pessoas que a gente ouve, a gente nem conhece como é que é a casa da pessoa. Você nem conhece a pessoa. Nossa, mas ele fala. Você acha que... E eu não estou trazendo... querendo impedir que vocês ouçam as pessoas. Entende? Mas que vocês ouçam com discernimento. Porque Paulo está dizendo, cuidado, a serpente enganou a Eva. E Eva estava no paraíso. Eva tinha relacionamento também com Deus. E ele continua falando aqui, olha, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Uau, eu vi um anjo! Você acha que Satanás vai aparecer com chifre, rabo e tridente? Não, queridos, ele vai aparecer igual um cordeirinho, com fala mansa, ou com uma fala que vai te engodar. Porque você precisa discernir a voz perfeita de Deus no seu coração. Amém. Deus quer te levar para um lugar onde você vai saber discernir a voz, a sua presença. E isso é importante para nós, queridos. Deus quer que nós venhamos entender isso. Agora, vejamos o diálogo de Deus. Nós ouvimos o diálogo da serpente e vamos ver o diálogo de Deus depois da queda. Isso vai nos revelar muitas coisas também
para nós termos discernimento do que é a voz de Deus. Gênesis 3, versículo 8 a 11. Quantos estão me entendendo aí? Amém. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Interessante que o diálogo de Deus também começa com uma pergunta. Deus está querendo reconectar o homem. As perguntas, no início de um diálogo, é para trazer o homem para si. Me dê atenção. Isso, queridos, entendam. É apenas um adendo à mensagem, não foque nisso. Mas, olha que Deus disse: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Ou seja, quem te disse isso? Se Deus falou, quem te disse isso? Que voz você ouviu que te fizesse atentar para a sua nudez? Amém, irmãos? Quem disse isso? Queridos, e essa é uma verdade que nós precisamos entender, porque a consciência do pecado, ela é muito constante em nossas vidas, é um bombardeio constante. Se você falha, se você peca, se você erra, e o pecado realmente ele não é de Deus, nunca foi, é do diabo, mas nós sabemos que Deus proveu algo para redimir o homem do pecado. Mas enquanto você está com a consciência do pecado, você está com a consciência da sua nudez. Você está consciente da sua nudez, você precisa se apresentar diante de Deus, não da mesma forma pura e simples com a qual Deus pode te ver. Você vai achar que a religiosidade vai trazer alguma aparência de santidade diante de Deus, quando não. Porque Deus, Ele traz a resposta ou a solução, uma solução momentânea para Adão, porque eles estavam vestidos com folhas de figueira, porque eles cozeram folha de figueira, vestiram-se com folha de figueira para cobrir a nudez, porque o medo estava lá dentro, a consciência do pecado estava lá dentro, e se afastavam de Deus, eles não estavam querendo mais, eles não estavam discernindo a voz e a presença da maneira correta, e Deus teve que fazer agora veste de pele de animal, para cobrir a nudez deles. Isso é um anúncio, um pré-anúncio de um sacrifício perfeito, para reconectar o homem para com Deus. Deus sempre quis essa conexão. Deus ama essa conexão entre ele e o homem. Deus nos ama de tal maneira que a ponto de dar o seu próprio filho. Às vezes o diabo nos mancha tanto a nossa consciência que a gente às vezes nem tem prazer de estar na presença de Deus, de orar, buscar a Deus, porque nós pensamos, eu não estou muito bem com Deus, eu acho que eu falhei bastante, eu estou no nível muito abaixo. Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? Quando nós deveríamos haver aquilo que foi provido por Ele. Deus proveu vestes, para que você se apresente livremente diante dEle, porque Ele é quem tem mais prazer. Não fomos nós que encontramos Deus, foi Ele quem nos achou. Você foi achado. Você pode dizer, eu fui achado? E você acha aquilo que você estava procurando. Deus estava procurando aquilo que estava perdido. Você foi achado, queridos, porque você tem importância para Deus, você tem valor para Ele. Existe um peso para Deus, a sua vida, no coração dele, existe um peso, uma importância, um valor, uma honra, que você precisa ouvir a voz dele para que essa honra seja desativada ou ativada na sua vida. Essa glória se manifeste em você. Porque somente a voz dele. Eu gosto quando Pedro diz que quando estava ele, Tiago e João, e Jesus lá se transfigurando,
a sua face brilhando, e Pedro fala, vamos fazer uma tenda. E ele ouviu a serpente naquele momento. Vamos fazer uma tenda, porque apareceu Moisés e Elias ao lado de Jesus. Vamos fazer uma tenda para vocês três, Jesus. Para você, Moisés e Elias. E Deus aparece na nuvem falando assim, olha, este é meu filho amado, a ele ouvir. Aprenda a ouvir a voz. A ele ouvir. E Pedro exclama na sua carta, na sua segunda carta, ele diz assim, Jesus recebeu honra e glória do Pai quando ele ouviu a voz. O que a voz disse? Esse é meu filho amado. É a voz que você precisa ouvir todos os dias. Deus me ama muito. Eu sou muito amado. Você pode dizer, eu sou muito amado por Ele. Mas tem que falar 3 vezes para ressuscitar. Eu sou muito amado. Terceira, eu sou muito amado. Queridos, porque isso faz diferença na nossa vida. É isso que traz vestimenta para nós. Porque Adão era vestido de honra e de glória. A perda da consciência do amor de Deus fez com que Adão tivesse a consciência da sua nudez. Quanto mais consciente do amor de Deus, mais consciente das vestes celestiais você vai estar. Olha que interessante, em Lucas capítulo 2, versículo 40 a 46. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Você via que Jesus se enchia da sabedoria. Esse era o propósito de Adão. Encha-se de sabedoria, provando a minha graça. Encha-se da sabedoria se relacionando comigo. Aí o homem vai querer comer da sabedoria do mundo, quando Deus tem a graça dele para te encher de sabedoria. A Bíblia diz, peça a Deus sabedoria, que a todos dá livremente. Fala assim, livremente. E nada retém, queridos. Deus é fonte de sabedoria para você. Queridos, homem que tem conhecimento e não tem sabedoria, não adianta de nada. Não adianta de nada, queridos. Porque a sabedoria, você vai saber aplicar o conhecimento da maneira correta, na hora certa. Aí, continua falando assim, ora, anualmente iam seus pais, Jesus tinha 12 anos nessa época, iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. O que ele estava fazendo? É o primeiro diálogo de Jesus como menino. Porque quando criança não aparecia diálogo. Amém? Mas o primeiro diálogo, o primeiro momento que Jesus mostra Jesus relacionando com as pessoas. E ele tinha 12 anos. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Interessante, amém, irmãos? Quando você interroga alguém, você está buscando a atenção daquela pessoa. Jesus, desde cedo, já estava buscando a atenção daquelas pessoas. Então, Jesus, ele crescia na sabedoria de Deus. E mais uma curiosidade, algo muito importante. O término de Jesus, vamos dizer, na cruz, a sua morte, as últimas palavras dele também foi com uma pergunta. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que ele estava perguntando para Deus? Porque ele queria a conexão de Deus. Havia se desconectado de Deus por causa dos nossos pecados. Deus, quando ele pergunta algo para você, e geralmente Jesus respondeu coisas perguntando, devolvendo perguntas, porque Jesus estava querendo trazer a pessoa para ela. Quando Deus nos faz perguntas, Deus está querendo nos atrair para Ele. Não nos afastar. Onde estás?
Cadê você? Agora, vamos ver essa reconexão, como que aconteceu, porque quando veio o pecado, ficou difícil por causa dessa desconexão entre a voz de Deus e a presença dele. Em Êxodo, capítulo 25, Deus está dando instruções para a construção do tabernáculo. E o que diz em Êxodo 25, 21 a 22? Porás o propiciatório em cima da arca. A arca é a arca da aliança, que é o símbolo da presença de Deus. E o propiciatório é a tampa, por onde vinha o sangue do animal sacrificado, que aplacaria a ira de Deus e traria uma consciência de perdão para o homem, de justiça feita, de perdão liberado, para que o homem viesse ter relacionamento com Deus, amém? Aí olha o que diz aqui. Ali, e dentro dela porás o testemunho, e eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu tenho a ordenar para os filhos de Israel. O que Deus está falando? Eu vou falar com você, homem, o povo de Israel, vou falar com você e vou me apresentar para você por cima do propiciatório. Eu quero que você entenda que por cima do propiciatório você vai conseguir ouvir a minha voz e perceber a minha presença. O que quer dizer isso? O que quer dizer que Jesus disse, João diz. O que diz 1 João, capítulo 2? Dá para mim, André. 1 João, capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é. Fala assim, Ele é a propiciação. A propiciação é o ato de você derramar o sangue sobre o propiciatório. Ele é a propiciação por todos os nossos pecados. Fala assim, todos os nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus está dizendo, eu sou a propiciação de vocês. Eu sou porque eu derramei o sangue de uma vez por todas, que traz consciência de perdão, que libera para vocês a misericórdia, e essa consciência de pecado vai embora, a consciência da vergonha, a consciência da culpa, e você pode perceber a minha presença e a minha voz livremente. Amém, queridos? Entenda isso. Você precisa da consciência do perdão para ouvir a voz de Deus. Eu me lembro muito claramente, foi por volta de 2014. Havia muitas vozes de condenação dentro de mim. E foi numa época que eu estava muito intenso em oração em línguas. E a oração em línguas nos leva para um lugar de revelação na palavra. Porque Deus fala através de outras línguas a nossas vidas. E quando você intensifica na oração em línguas, você para de ouvir aquilo que é terreno e passa a ouvir aquilo que é celestial. E queridos, em algum momento na palavra, aquela voz da condenação foi arrancada. E é como se a voz de Deus se tornasse mais limpa para mim. Tornou-se mais consciente para mim. Eu comecei a entender a palavra de uma maneira mais pura, mais limpa, sem interferência da serpente, sem interferência de homens. Por quê? Deus removeu a voz da condenação. O diabo sempre vai tentar colocar você debaixo de culpa e de condenação para que você não discirna a voz de Deus. Mas uma vez que você encontra-se diante da propiciação, diante do propiciatório, você vai encontrar com a presença de Deus. Vocês estão me ouvindo, queridos? Então, a propiciação, o sangue derramado, o perdão dos seus pecados, é para que você possa
entender e perceber a presença de Deus na sua vida e ouvir a sua voz. Fala assim, eu fui perdoado. Fui completamente perdoado. O que diz em Efésios capítulo 2, versículo 13? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados. Você sabe o que é ser aproximado? É você ir até a pessoa, puxar aquela pessoa para você. Você entende o que Jesus veio fazer? Ele veio para te puxar para perto dele. Ele veio para te trazer para perto dele. Porque ele quer essa reconexão. Ele quer te conectar a esse relacionamento com a qual você vai estar se estabelecido no propósito. No qual você vai ser frutífero. Você vai ser alguém que vai ser próspero, abençoado em todas as áreas da sua vida. E Deus te estabelece no propósito dele de governar, de se estabelecer no reino. Entendam, queridos, por quê? Por causa disso. Então nós entendemos essa verdade. E em Hebreus capítulo 8, eu vou terminar com esse texto. Versículo 8 a 12 diz assim: e de fato, repreendendo-os diz, eis, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração os inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Todos. Todos inclui você, inclui eu, inclui todos nós. Não, eu sou o menorzinho. Não, eu não. Aí a Bíblia continua falando aqui, porque ele sabe que pessoas que pensam assim, desde o menor deles até o maior. Por que todos conhecerão? Por quê? E a chave da reconexão, da ligação da voz de Deus, da presença dele. Porque você só pode conhecer uma pessoa se relacionando com ela, sim ou não, irmãos? Quantos conhecem alguém sem se relacionar com ela? E para nós nos relacionarmos com ele, Deus já proveu propiciação. E você pode se achegar pelo sangue de Jesus. Por isso que diz, todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Por quê? Vamos lá, André, próxima. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados. Fala assim, jamais. Fala assim, jamais. Mais uma vez, jamais me lembrarei. Deus está fazendo você olhar, não para dentro de si, mas olhar para Ele. Quando você olha para Ele, você vai saber, Ele é a sua propiciação. Deus falou aos pais em Israel, por meio dos profetas, mas a nós, Ele nos fala por meio do seu Filho. Amém? Vamos colocar de pé, queridos. Queridos, entenda a misericórdia de Deus, o amor dele por você. Deus sabe que é por meio do relacionamento com Ele que você pode ser transformado. Deus não pode ser influenciado por você, mas você pode ser influenciado por Ele e transformado por Ele. Deus tem esse lugar de transformação, Deus tem esse lugar de relacionamento com Ele. Deus te chama para essa reconexão. Deus te chama para que você ouça a voz dEle mais. Não aqui, queridos, mas aqui, no seu coração. Fala assim, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Nós queremos nos relacionar com o Senhor, Pai, cada dia mais. Vamos orar.
Pai, nós oramos a Ti e te agradecemos pelo sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. Obrigado, Pai, pelo perdão completo que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, porque nós fomos aproximados. O Senhor está tão perto nesse momento. Senhor, que toda a voz da serpente que trouxe condenação, vergonha, agora sejam removidas e substituídas pela voz que traz paz. Pela voz do Senhor, que nos santifica de verdade e nos transforma. A sua voz é como o som de muitas águas. É como o som das águas do mar que traz paz. Mas também é como o som da purificação do Senhor em nossas vidas. Nós nos vemos purificados por meio da Tua voz. Pai, nós cremos nisso. Que nós venhamos experimentar de um relacionamento mais profundo com o Senhor, ao discernirmos a Tua presença e nos achegarmos com ousadia no Santo dos Santos, por causa do sangue que foi derramado, por causa da misericórdia estabelecida. E nós te agradecemos por isso, Pai, no nome de Jesus. Nós vamos estar recebendo os elementos dessa reconexão com Deus. Amém.